Estação Papa Uniforme 2, Sierra Romeo Zulu, meu nome é Silvio Pinheiro. Na bancada, um compressor de áudio. Olhando alguns vídeos de review de guitarra, de compressores de guitarra, vários testes, a galera experimentando, tem coisas muito legais, né? Eu resolvi fazer um vídeo aqui como complemento mais do aspecto técnico e principalmente como que ele se comporta. Porque muitas vezes, apenas ouvindo a sonoridade do compressor, algumas pessoas pode achar assim que praticamente não tem efeito. Talvez esse vídeo contribua exatamente para essas pessoas que não perceberam um grande efeito, uma grande diferença no uso dos compressores, né? Em execução, especificamente um instrumento de guitarra, em um único instrumento. Então eu coloquei basicamente um pequeno compressor aqui. Essa marca aqui ela é uma marca bastante barata. É um compressor da Joio. Ele basicamente ele tem sustain, attack e level, né? Esses três botões aí, esses três knobs fazem esse papel. Tem um pequeno amplificador aqui, um milivoltímetro de áudio, bastante sensível com uma banda bem larga e um osciloscópio no modo RAW, apenas para capturar as amostras das notas que eu estou tocando aqui para discutir um pouquinho com vocês o princípio de funcionamento, tá? Cada compressor é de um jeito, tem uma forma, tem uma sonoridade, mas todos eles têm algo em comum. Como o próprio nome diz, tentar comprimir a amplitude de sinal gerado pelo instrumento ou pela fonte de áudio, né? E aí alguns têm alguns ajustes, tem equalização, tem uma série de coisas, mas todos eles têm o mesmo princípio, que é tentar expandir o sinal e comprimir o sinal. Expandir quando falta, comprimir quando sobra. Então, isso pode se tornar interessante olhando graficamente aqui, para vocês terem uma ideia de como isso funciona, né? Inicialmente aqui a chave está no standby, né? Está passando direto. Então qualquer nota que eu toco aqui, por exemplo, isso aqui, olha. Fica de olho no milivoltímetro, você vai notar que ele oscila bastante, né? Basicamente as notas que saem de um instrumento é nota e transiente, né? Transientes são esses ataques mais rápidos que saem do instrumento, né? Você vê que ele pula praticamente no 3, né? Se eu deixar soando, você percebe que ele fica um tempo lá em 1, ele pula no 3, para em 1, e cai, tem um decaimento rápido. Eu imagino que vocês não estão ouvindo muito a sonoridade do instrumento e nem é essa a proposta do vídeo. É um pouquinho diferente. Em vez de a gente ouvir o compressor, nós vamos enxergar o compressor nesses dois instrumentos aqui, tá? Vou deixar um link aqui embaixo do Guitar Check. Guitar Check é um canal muito bacana, do Bob e do Renatinho. Eles fazem um trabalho bem legal de review. E eu vi um vídeo deles que eu fiquei bastante impressionado, assim, como eles foram minuciosos e bastante assertivos na maneira que exibiram os mais diversos tipos de compressores para guitarra e com uma qualidade muito bacana. Então vou deixar o link aqui embaixo. Quem não está inscrito ainda no canal deles, faço questão, entra lá, se inscreve, prestigia os dois que eles estão fazendo um trabalho bem legal, principalmente de review de pedal, review de ampli, tem coisas muito boas lá. Em específico eu vou apontar o link aqui embaixo do vídeo de compressores deles, que eu achei bastante completo, e gostaria que vocês entrassem lá e dessem um OK Fellows para eles, tá ok? Voltando então, o que temos aqui? Temos essa relação gráfica de como as notas são tocadas. Eu imagino que vocês não estão ouvindo, como eu já disse, mas observa aqui, ó, num acorde que eu dou uma batida muito forte, vamos dizer assim, ó, ele pula para o 3, fica um tempo em 1 e aí decai. Esse sinal demonstra isso acontecendo. Você tem uma grande amplitude, uma média amplitude e um decaimento. Quando a gente usa o compressor, basicamente ele tem dois ajustes. Esse, né, que é baratinho, bem simples, tá? Ele tem sustain e ataque. Sustain no knob da esquerda superior, ataque no centro e level, que é o volume geral da coisa, né? O que acontece? Quando eu coloco isso aqui no sustain, no máximo, e toco a mesma nota, você vai notar que ele costuma exceder, ele tende até a exceder o 3 ali, ó, do que anteriormente estava. Isso torna um pouco mais óbvio se aumentar um pouco o volume aqui. E principalmente, se eu chegar no ataque, deixar ele no máximo, esse ataque. Olha lá. Praticamente colou.
Você vê que a amplitude é gigante aqui, né? Ó. Tá até vindo uma certa distorção, porque ele funcionou quase como um drive, né? Ele saturou, ele pegou o nível do sinal e subiu todo o nível do sinal. Mas a maneira do decaimento ainda continua muito parecido. Agora nota, quando eu venho aqui, mantenho esse mesmo valor, um valor relativamente alto de sustain, aqui, há aproximadamente 3 horas, tá? Se isso aqui fosse um relógio em sustain. E pego o valor do ataque e jogo, entre aspas, no zero, o que vai acontecer? Observa. As notas, a sonoridade mais baixa, ele amplificou. E as mais baixas, as notas mais altas, ele diminuiu o volume, e as notas mais baixas, ele aumentou o volume. Você vai notar que o ponteiro aqui do milivoltímetro fica mais ou menos na mesma região, olha lá. Está notando que ele fica um tempo lá entre 1,5, entre 1 e 2, vamos dizer assim, ó. Está dentro do 2, está passeando no 1,5, chegou no 1 e agora caiu. Isso na prática está dizendo o quê? Que ele está meio que linearizando a sonoridade desses transientes e tons que são gerados pelo instrumento. Observa, eu vou fazer um pequeno trecho aqui com 3 acordes. Esse e esse. Ok, temos essa característica gráfica aqui. Com o compressor, observa. Acho que dá para notar aqui, deixa eu ver se consigo demonstrar para vocês, que a intensidade das 3 últimas notas são muito parecidas entre elas. Diferente da primeira vez, que o decaimento ocorre, quando não estava ligado o compressor, que o decaimento ocorre de forma mais natural, respeitando mais as características do instrumento. Bom, isso pode ser legal, isso pode não ser tão legal. Eu acho legal, principalmente quando você tem uma guitarra semelhante à minha, que ela tem uma combinação de single coil e humbucking. Normalmente quando a gente joga o humbucking e está fazendo uma determinada sequência aqui, nota que o humbucking tem um sinal muito forte, o captador. Já o single coil, nem tanto. E esse single coil do meio específico dessa guitarra, eu deixei ele bem baixo em relação ao escudo, menos ainda a intensidade sonora dele. Essas variações sem o compressor, elas são bastante notórias entre diferença de volume entregue pelos captadores e diferenças dinâmicas de eu tocando. Quando eu aciono o compressor com um ataque bem baixo e a compressão e o sustain bem alto, a tendência é linearizar, independente se eu estou com um captador que tem um sinal fraco, olha aqui, ó. Agora eu vou passar com um captador que tem um sinal mais forte. Trocando por mais fraco. Sem o compressor, mais fraco. Mais forte. Você deve ter notado duas coisas. Primeiro, um grande movimento no ponteiro aqui, sem o compressor, e uma amplitude de sinal diferente aqui, sem o compressor. Com o compressor, ele tende a ficar mais ou menos na mesma região entre 1 e 2, e a amplitude tende também a ficar mais ou menos na mesma região. Vou colocar o microfone dessa vez para a gente ter esses acordes serem gravados e como tá com compressor e sem compressor. Vocês vão ouvir pelo clack, no momento que eu aciono aqui o compressor, você vai ouvir pelo barulho da chave, o momento que eu liguei e desliguei. Eu vou começar sem o compressor, deixar o microfone bem perto aqui da caixa para vocês ouvirem. Vou começar sem compressor
e passar pelos dois captadores, um humbucking e um single coil bem fraquinho. E vocês vão meio que ouvir a diferença produzida pelo compressor. Uma outra característica é a seguinte: quando você tem o sustain muito forte e o ataque bem baixo aqui, você vai notar que o volume ele parece que aumenta, que ele chega. Quando eu dou a corda, eu tenho aquela contração no som e depois um certo liberamento. Ele vai se liberando e o volume vai chegando. Nesse momento aqui dá para perceber, o volume tende a subir. Ó, normal, agora ele começa a subir. Essa variação que ele vai subindo é exatamente a curva de ataque que faz esse controle no próprio compressor. O compressor ele é um pedal cujos controles não atuam em alta frequência e frequência de áudio. É como se fosse um envelope de baixa frequência colocado em cima do seu sinal. Por isso que ele tende, os bons pelo menos, não mudam muito o timbre. Esse, apesar de ser muito simples, muito bem simplório, ele é muito legal por isso, porque ele não altera o timbre original. Ele só faz o que? Esse envelope de modulação em volume, em amplitude de sinal, no sinal produzido pelo instrumento ou pela voz. Então, obviamente que tem coisas muito melhores, muito mais sofisticadas, com componentes melhores, por isso que eu quero que vocês entrem no canal do pessoal lá do Guitar Chakra. Lá vocês vão ver que tem coisas muito mais interessantes que essa. Mas todos eles têm essa mecânica, esse mesmo princípio, de ser um envelope em baixa frequência em cima do sinal de áudio em alta frequência. Vamos ouvir os acordes então. Ok, fellows, espero que vocês tenham se divertido. Essa foi a estação Papa Uniforme 2, Sierra Romeo Zulu. Meu nome é Silvio Pinheiro. 73 a todos.